Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI das enchentes se reúne no dia em que o prefeito do Rio decreta a situação de calamidade pública na cidade. O prefeito é moralmente obrigado a comparecer à Câmara Municipal nesse momento em que a nossa cidade sofre uma catástrofe e que ele tem parte da responsabilidade. Cortes, se eles foram feitos de forma irresponsável e resultaram na morte das pessoas, a gente aí precisa responsabilizar o poder público por isso. Vereador Renato Cinco é o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio. E o projeto que cria o Marco Civil do Carnaval volta a ser tema de debate sob o comando do vereador Raymond. Entre a primeira e a segunda discussão na Câmara, o projeto pode receber emendas. E nós queremos que o projeto seja bom. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a segunda reunião da CPI das enchentes, que aconteceu no mesmo dia que o prefeito Marcelo Crivella decretou situação de calamidade pública na cidade. 2 engenheiros foram ouvidos. Os parlamentares aprovaram a convocação do prefeito do Rio para que ele explique o corte no orçamento do Programa de Prevenção de Inundações. A segunda reunião da CPI aconteceu 3 dias após a enchente que matou 10 pessoas na cidade. O vereador Tarcísio Mota, presidente da comissão, homenageou as vítimas com 1 minuto de silêncio. A primeira a prestar depoimento foi a professora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas da UFRJ, Ana Lúcia Brito. Ela disse que a cidade tem um plano de drenagem aprovado em 2015, mas que nunca foi colocado em prática. Na realidade, o plano é um instrumento básico, para a prefeitura agir de forma preventiva, com relação à situação que aconteceu nesses 2 últimos dias. Ou seja, você tem um sistema de drenagem e manejo de águas pluviais funcionando, faz com que você evite, ou pelo menos faça com que as coisas não sejam tão graves como aconteceu nos últimos 2 dias. Então, assim, o plano ele traz a ideia de que você tem que ter medidas de médio, de curto, de longo prazo. O plano traz estratégias de gestão, o plano traz o que você precisa, quanto você precisa aplicar de recursos, o plano traz quais são os investimentos prioritários, a hierarquia dos investimentos, E ele é uma peça de gestão que serve para vários governos. Em seguida foi a vez do engenheiro sanitarista da Fiocruz, Alexandre Pessoa. Ele falou que faltam políticas públicas para o enfrentamento das grandes chuvas. Nós sabemos que as chuvas não precisam ser tão fortes para trazer uma série de problemas para o cotidiano da vida da população carioca. O saneamento, ela é a infraestrutura sanitária das cidades. Eu insisto que são as artérias e as veias das cidades. Ou seja, ou a gente estabelece recursos públicos adequados para a reconstrução da cidade com um saneamento básico adequado, ou nós vamos cada vez mais conviver com eventos dramáticos no intervalo de tempo menor e trazendo uma série de problemas, de doenças agudas e crônicas para a população. E o custo é maior. A comissão foi criada para investigar as circunstâncias e as consequências dos temporais da cidade na última década. Apenas nesse ano, pelo menos 17 pessoas morreram por causa das chuvas. A segunda sessão da CPI aconteceu no mesmo dia que o prefeito Marcelo Crivella decretou situação de calamidade pública após as chuvas que mataram 10 pessoas nessa semana. O decreto vem para ajudar, ou seja, acesso a novas verbas, agilidade, mas é preciso que a gente use isso com cuidado, porque a agilidade, por exemplo, para contratações e para obras, não pode fazer com que a gente gaste dinheiro e faça as obras inúteis neste momento. É preciso atender a população, é preciso preparar a cidade. A sessão de hoje da CPI, inclusive, mostrou isso. A gente precisa ter plano, precisa ter planejamento. Esses eventos acontecerão com muita frequência. Todo decreto de calamidade é uma faca de 2 gumes, Porque se por um lado é importante para a cidade ter recursos de outras unidades da federação, meios de outras unidades, inclusive da União,
né, para ajudar a enfrentar o problema, também flexibiliza a legislação em torno das licitações. Então a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer nesse período. Os parlamentares aprovaram um convite ao prefeito Marcelo Crivella para que ele preste depoimento à CPI no dia 26 de abril, numa audiência pública. Eles querem saber, por exemplo, o motivo dos cortes do orçamento para a prevenção das chuvas. Crivella tem tentado se desculpar, dizendo, mas tem verba daqui, verba dali, que está em outra rubrica, que está em outro momento. Nós, inclusive, da CPI, programamos uma visita ao TCM, porque queremos saber os dados concretos, reais, de qual foi o corte, onde é que esse corte foi feito. Nós tivemos corte de pessoal que devia estar na rua atendendo a população, tivemos corte no planejamento, tivemos corte no preparo, na prevenção, porque cortes, se eles foram feitos de forma irresponsável e resultaram na morte das pessoas, a gente aí precisa responsabilizar o poder público por isso. O prefeito ele não é obrigado legalmente, né, a responder ao nosso convite, comparecer na audiência pública. Mas eu acho que o prefeito é moralmente obrigado a comparecer à Câmara Municipal nesse momento em que a nossa cidade sofre uma catástrofe e que ele tem parte da responsabilidade. A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 17 de abril. Foram convocados os pesquisadores Suzane Kahn e Sérgio Luiz Portela. E o vereador Renato Cinco é o novo presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara do Rio. A definição aconteceu durante uma reunião entre os integrantes da comissão. Rosa Fernandes vai ser a vice-presidente e Paulo Messina o vogal. O vereador Renato Cinco falou sobre os desafios da comissão. O maior desafio é fazer com que o poder público e a sociedade entendam a importância do debate ambiental. Nós estamos vivendo uma semana dramática na nossa cidade e, além das responsabilidades pontuais, existem responsabilidades históricas e que vão além da nossa cidade. Precisamos entender que o clima do planeta está mudando em função da utilização dos combustíveis fósseis. Precisamos entender que o Rio de Janeiro é uma cidade vulnerável a essas mudanças climáticas. Isso, por si só, já exige uma atuação do poder público muito melhor e mais eficiente do que a que nós vimos ocorrendo nos últimos anos. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga empresas a agendar data e horário de entrega de mercadorias e serviços. Projeto de lei proíbe nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha para cargos comissionados na administração municipal. Proposta em análise obriga hospitais e maternidades do município a fornecer treinamento para casos de engasgamento de crianças. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar Jones Moura fala sobre o projeto de resolução que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública. Você vai ver no próximo bloco. Vereador Raimon promove mais uma reunião para discutir o projeto de lei que cria o Marco Civil do Carnaval na cidade. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A campanha de doação para as vítimas das chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro já arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis e mais de 2.500 peças de roupas. Na cidade do Rio foram identificadas 44 famílias desabrigadas e 28 desalojadas. A campanha é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. As doações podem ser feitas nas unidades da FAETEC de Deodoro, Maracanã e Santa Cruz. A ação começou na quarta-feira e, segundo a Secretaria, ainda há necessidade de cestas básicas, colchões e colchonetes, água potável, produtos de limpeza e de higiene, além de caixas de papelão.
A sessão foi aberta com a votação do projeto do vereador professor Célio Luparelli. É uma emenda à lei orgânica do município para alterar a forma de pagamento do 13º dos servidores municipais. É prática administrativa, todos os prefeitos costumam fazer isso, parcelar em julho e em dezembro. Mas isso não está garantido. O que a gente quer garantir ao servidor, para que ele tenha estabilidade financeira, para poder, inclusive, planejar no seu orçamento, é fazer que esse parcelamento, que já é uma prática há muitos anos, se torne lei. E desta forma o pagamento seja feito. A primeira parcela em 1º de julho e a segunda parcela em 1º de dezembro. Mas a votação do projeto do vereador professor Célio Luparelli foi adiada por mais uma sessão. Logo no início da sessão foi incluído na pauta em caráter de urgência um projeto que adequa pontos da lei orgânica do município à Constituição Federal. Mas alguns vereadores protestaram. Eles alegam que esta seria uma nova tentativa de trazer novamente à tona a discussão da eleição indireta para prefeito em caso de impeachment, matéria que foi derrubada recentemente em votação aqui na Câmara. Nós temos que pensar muito bem, porque ninguém aqui é infantil, ninguém aqui é bobo. Nós sabemos que por trás desta emenda está sendo preparada a modificação no processo eleitoral em caso de impedimento deste prefeito. Portanto, é preciso que a gente entenda o que a gente quer. Vamos aprovar uma emenda que daqui a 10, 15 dias, ou quando for mais conveniente para quem acha dessa maneira, se reapresente em segunda votação, e nessa segunda votação se apresente uma emenda dizendo que a eleição do prefeito impedido será uma eleição indireta. Isto deve ficar na consciência de cada um. O projeto de emenda à lei orgânica, que tratava do 13º salário dos servidores, de repente apareceu um jabuti nessa emenda, que era o quê? Uma emenda a esse pelon para acabar com as eleições diretas para prefeito do Rio de Janeiro, caso o Crivella seja afastado esse ano. Aí, de repente, o que acontece hoje? Surge um novo pelon, com uma urgência, assim, gente, é urgente a gente adequar as nossas leis a mudanças que estão estabelecidas desde 88. Não há urgência. Qual é a urgência? Esse pelão é a árvore para o novo jabuti. O vereador Tiago Carribeiro, um dos autores do projeto, rebateu as críticas. Fizeram uma colocação na qual eu não concordo, dizendo que por autoria da Comissão de Justiça veio-se votar um projeto com uma intenção jabuti, com uma segunda intenção. A nossa lei orgânica tem sim diversas falhas. A Comissão de Justiça fez essa proposta, assim como fez diversas outras, porque na legislatura passada foi montada uma comissão só para fazer a reforma do regimento interno dessa casa e da lei orgânica do município. Então, por isso, ela também propôs essa alteração de artigos que já são considerados inconstitucionais. O vereador Paulo Messina pediu adiamento da votação do projeto e foi atendido. O adiamento da matéria em si automaticamente já vai cancelar a urgência do projeto. O projeto permanece em pauta, sem urgência, e nós podemos discuti-lo, porque ainda está em fase de discussão. Outro tema de debate na sessão desta quinta-feira foi a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio, que garante porte de arma para deputados estaduais e agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. Os vereadores Jones Moura e Major Eli Tuzalém defenderam a lei e a extensão dela para os vereadores. Isso é uma questão também que nós precisamos debater, precisamos pontuar, precisamos trazer. Nós sabemos que quantos são os vereadores que estão sendo assassinados por aí, em outras cidades, no interior, na Baixada Fluminense, principalmente. Eu penso sempre que o político, o parlamentar ou o cidadão que não gosta das armas ou não querem andar com as armas, isso é uma opção que tem que ser pessoal. No caso, se nós vereadores tivéssemos o nosso porte de armas, seria opcional. Quem não gosta de armas, de repente, não andaria com a sua arma. O que a LERJ discutiu e que tinha que ser estendido a essa casa é o porte de arma também para o vereador. Talvez a vereadora que foi fuzilada ano passado estivesse viva se tivesse uma arma para se defender. Então é isso que a gente está discutindo.
Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto do vereador Rafael Aloísio Freitas, que altera uma lei de 2011 relacionada à colocação de cadeiras de bares e restaurantes em calçadas com bueiros. A lei que está em vigor desde 2011 diz que é o seguinte: os espaços públicos, para uso de mesas e cadeiras em calçadas que contenham qualquer tipo de bueiro não podem ser utilizados, principalmente pelo setor de bar e restaurante. Eu fiz agora um ajuste na minha proposição para que os bueiros que sejam de energia ou de gás, esses se mantenha a proibição. Mas todos os outros que não apresentam risco, como por exemplo os bueiros que são de operadores de telefonia, esses locais agora podem ter a utilização de mesas e cadeiras por parte desses empreendedores. O vereador Raimon comandou mais uma reunião para discutir o projeto de lei que cria o Marco Civil do Carnaval Carioca. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. O representante da RioTour, da CEOP, de associações de moradores e de blocos de carnaval participaram do grupo de trabalho para discutir o projeto de lei que institui o Marco Civil do Carnaval de Rua na cidade do Rio de Janeiro. O projeto, que já foi aprovado em primeira discussão no plenário da Câmara, pretende definir normas e regras pré-estabelecidas para os blocos que pretendem desfilar pela cidade. Só nesse ano, a RioTour autorizou cerca de 490 blocos de rua. Um representante da Secretaria de Cultura foi convidado, mas não compareceu ao encontro. Nessa segunda reunião foram discutidos temas que vêm causando polêmica, como, por exemplo, os megablocos que arrastam multidões pelas ruas da cidade. O carnaval, ele é um evento com uma grande magnitude de exposição de mídia, né? Então, consequentemente, ele acaba atraindo olhares diversos. Ele é um evento que começou com uma harmonia popular, né? Um movimento social, com um cunho extremamente cultural. Desenvolveu-se um produto turístico porque a cultura ficou grande e atrativa para recebermos o turista interessado nisso. Depois disso, houve interesse de outros organizadores. Então, o que há na classificação do Mega Bloco e do Bloco Show nada mais é de uma tentativa de a gente identificar um formato de operação para que a gente melhor se adeque a ele. De entender qual é o tamanho e o posicionamento dele dentro desse evento que a gente quer construir na cidade, que é tão diverso. O presidente da Comissão de Cultura, vereador Raimon, disse que a lei é fundamental para organizar a festa mais democrática da cidade. Nós fizemos um projeto de lei em 2017, que é o projeto de lei 556, e esse projeto de lei agora ele foi votado na Câmara, no plenário, foi aprovado em primeira discussão, e entre a primeira e a segunda discussão nós chamamos as pessoas que nos ajudaram a construí-lo e ampliamos o chamamento. Portanto, tem pessoas hoje da RioTour, da Secretaria de Cultura, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, do Ministério Público, das associações de blocos e ligas, das associações de moradores. Nós ampliamos o leque de pessoas que se interessam por esse tema e essas pessoas têm nos ajudado. Por quê? Porque entre a primeira e a segunda discussão na Câmara, o projeto pode receber emendas. E nós queremos que o projeto seja bom. Não queremos que o projeto seja um projeto de uma cabeça iluminada. Como o carnaval mexe com a cidade toda, nós queremos que todo mundo, quanto mais gente possa meter a colher nesse caldeirão e fazer esse caldo engrossar de maneira positiva, melhor. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.